Ele tem vários jogos, livros, quadrinhos e agora um filme nos cinemas. Ele inspirou uma comunidade inteira de fãs e fez eles criarem várias teorias sobre a história. E bem, você já sabe de que eu tô falando. Bom, então vamos começar o desenho fazendo uma bola para ela servir de esboço pra gente saber o tamanho da cabeça do Fred que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer ali mais ou menos o tamanho que a gente quer. Você pode fazer maior ou menor. Eu fiz quase o tamanho da folha toda porque era esse o tamanho que eu queria. E bem, enquanto eu faço a bola aí que vocês estão vendo, vocês estão vendo que tem tipo um esboço aí por baixo. Vocês estão vendo que tem um negócio aí por baixo meio apagado. Esse esboço eu vou estar deixando aí na descrição pra vocês, que quase todos os desenhos eu faço esse esboço, que é pra eu simplificar mais a forma e conseguir enxergar melhor os detalhes ali, o tamanho das coisas e tudo. Então se você quiser seguir esse esboço eu vou estar deixando aí na descrição pra vocês e já explico mais um pouquinho dele. Bem, aí eu fiz essa linha no meio, que é pra eu saber o meio do rosto, né? Pra eu conseguir fazer o olho, que nem eu tô fazendo agora. A gente vai fazer essa bola, duas bolas que vão ser os olhos dele, ver se vai servir de esboço pro olho. O olho dele é redondo também, então não é que nem olho de gente que faz a bola e depois a gente faz a forma do olho. Então faz essa linha no meio pra gente saber o meio do rosto e depois a gente faz essas duas bolas. A linha do meio vai servir pra gente saber a distância de um olho pro outro. Então a mesma distância que você fez a partir da linha do meio é a mesma distância pro outro, pra não ficar nem um pouco mais distante ou então um pouco mais perto do que o outro. Aí a gente vai fazer essa bola meio achatada assim, que já tá na forma do nariz dele mesmo. Não é exatamente uma bola isso, é tipo uma bola mais achatadinha pra cima. Vocês estão vendo a forma que é aí? Que ela vai ser o nariz, e agora a gente vai fazer essas duas bolas mais achatadas também, que vai ser o esboço do focinho dele. Não é necessariamente preciso você fazer essas coisas, você já pode ir direto fazendo desenho, mas eu recomendo que você faça algum esboço, ou então pelo menos meça o desenho, pra gente saber o tamanho certo do desenho ali. Aí eu fiz ali tipo um arco ali, que é o pedaço do queixo dele que aparece, que é só um pedacinho mesmo. Agora eu tô fazendo o esboço da orelha dele, que é um meio círculo, e embaixo é tipo uma linha reta ali, meio arredondada nas pontas. Agora a gente vai fazer mais duas bolas dentro dessa outra bola, que vai ser a pupila dele. Então a gente vai ver ali mais ou menos o meio desse círculo, que é o olho dele, e um pouquinho abaixo do meio vai ser onde vai ficar a pupila dele. Então a gente vai fazer duas bolas ali, uma maiorzinha ali e uma um pouquinho menor que vai ser a pupila. Esse outro aí nem precisa porque a pupila não aparece muito. Ele vai ser um pouquinho abaixo do meio porque vai ter a pálpebra do Fred ali tapando metade do olho, então ela é um pouquinho mais para baixo. E bem, agora eu apaguei um pouco esse esboço porque estava muito escuro e se eu fosse desenhar vocês iam confundir as coisas um pouco. Então eu apaguei o esboço e comecei a fazer o contorno do olho dele. Contorno do olho dele não, né? Desse buraco, que tem tipo um buraco e dentro do buraco tem o olho dele. Então eu fiz esse contorno aí, que é tipo um círculo meio torto, assim, vocês estão vendo? Que ele começa mais reto e depois ele arredonda mais. Então é só fazer um círculo com o início reto ali. Nesse separado do olho a gente faz ele reto ali. Aí eu fiz o contorno do olho ali e tô fazendo a pálpebra dele, que é só fazer essa linha um pouquinho mais arredondada para os cantos. E agora eu tô fazendo outro contorno, porque é tipo um afundado, um buraco, e dentro do buraco tem o olho dele, então tem vários afundados ali, tem várias sombras. Então esse é o contorno do olho dele, e a gente vai fazer outro contorno para fora, que é tipo onde o olho dele pisca. Bem, esse vídeo tá bem atrasado, eu sei, eu queria postar ele no Halloween, porque logo mais eu explico pra vocês porque que esse vídeo atrasou. Mas enfim, o que eu tava falando do esboço que tava por baixo é que se vocês quiserem seguir ele fica melhor, porque ele fica uma forma mais simples, dá pra você medir direito, por causa que a imagem original é meio escura, então coisa escura é meio chato de medir. Então se você quiser seguir ele, eu recomendo mais do que você fazer o esboço no olho, é mais legal você medindo. Mesmo que esse é um desenho mais simples, mas é legal você medir ele. Bem, voltando aqui para a explicação, agora é só contornar o esboço que a gente fez lá da pupila dele, é só contornar mesmo, não tem muito segredo. E agora a gente vai fazer um meio círculo que vai ser a iluminação do olho dele. Agora eu tô definindo um pouquinho melhor as formas aí e vou apagar a pálpebra, porque eu vou apagar essa pálpebra dele um monte de vezes por causa que ela ficou um pouco mais baixa do que a outra, então tive que dar uma arrumada ali. Agora o outro olho é quase a mesma coisa, a gente vai... Quase a mesma coisa não, é a mesma coisa porque é um boneco, então ele é... Uma parte dele é tudo igual, do outro lado é a mesma coisa.
Aí é só fazer a mesma coisa. A gente vai fazer uma bola com essa divisão ali de um olho pro outro, essa parte mais reta, e fazer o contorno do olho aí dentro. Bem, enquanto eu faço esse olho, eu vou explicar pra vocês por que esse vídeo atrasou tanto. Primeiro que eu não queria dividir esse vídeo em duas partes, que nem eu faço com os outros desenhos, que é de gente realista, porque gente é bem mais complicado do que um boneco. Então eu não queria dividir esse vídeo em dois, eu queria que ele fosse só um inteiro pra vocês, da parte do desenho e da pintura em um só. Mas aí não deu, porque eu queria fazer tudo junto depois que eu assistisse o filme pra conseguir dar minha opinião, falar o que eu achei do filme pra vocês. Só que daí eu ia assistir o filme e deu tudo que podia dar errado, deu errado naquele dia, então eu não assisti o filme até agora. Então, pra não ficar sem vídeo pra vocês, ainda mais que esse vídeo atrasar, é pra ele sair numa terça, né, que geralmente é o dia que os vídeos saem no canal. Ele atrasou, então vai sair na segunda pra vocês. Mas logo mais sai a parte da pintura, porque já tá feito mesmo. Só falta eu editar e eu assistir o filme também pra conseguir falar o que eu achei do filme. Porque eu sempre gosto de dar minha opinião aqui pra vocês, falar o que eu achei pra vocês também, pra vocês terem um feedback do filme aí. Porque eu vi que tem umas pessoas falando mal, outras falando bem, os críticos tá falando mal, enfim, não sei muito bem o que eu acho. Mas os meus amigos que falou disse que é um filme pra fã, então os críticos não são fã, então é isso, é tipo o filme do Mario, porque os críticos criticaram ele, mas o público mesmo, que é fã, que foi pra assistir o filme, elogiou muito. Então, coisa de crítica é meio assim, eles estudaram pra criticar o filme, as estruturas de um filme, tudo isso, mas eles não são fã. Então, se o fã gostou, é o que importa, porque o filme foi feito pro fã. Mas é isso. Então já tá explicado por que esse vídeo atrasou tanto, porque é uma longa história. Se eu for contar pra vocês, eu vou ficar até o final do vídeo aqui falando o que aconteceu. Mas o que vocês têm que saber é que tudo que tinha pra dar errado deu naquele dia. Mas enfim, aí eu dei uma ajeitada na pálpebra dele ali, como eu falei, tava uma mais alta do que a outra, mais baixa, sei lá, tava diferente a altura ali. Então eu fiz uma linha reta e deixei as duas na mesma altura, corrigi um pouquinho ali o outro olho, e agora eu tô fazendo o nariz dele, que é só contornar o esboço que a gente fez. Se você não fez esboço, você faz a forma que você tá vendo aí. Eu sempre recomendo fazer esboço, porque o esboço é a base de tudo. Porque se você fizer um desenho que o esboço não esteja certo, na hora que você for pintar, que vai ser a última coisa que você vai fazer do desenho, na hora que você for pintar, você vai ver, aquilo ali tá errado e agora não dá mais pra arrumar. Então gasta mais tempo no esboço, gasta mais tempo no desenho, no esboço principalmente, porque é a estrutura do seu desenho. É que nem você construir uma casa sem estrutura, dá um vento, a casa cai. Então é isso, você tem que gastar um bom tempo no esboço. E se você não tá acostumado a fazer esboço, tenta praticar agora, tenta começar. Vai exercitando isso até você se acostumar, porque tem gente que se sente presa fazendo esboço, mas é só questão de treinar. Bem, agora o focinho dele eu só contornei o esboço ali também. Como eu disse, o Fred, ele é bem fácil de fazer mesmo, porque as formas dele são bem básicas assim. O mais complicado nele é a iluminação e sombra, assim, mas a gente não vai pintar ele agora, então o foco aqui agora é o desenho. Bem, o focinho dele é só contornar aquelas bolas que a gente fez lá no início daquele esboço, é só contornar elas, sem fazer a parte do meio ali, de uma bola para outra, é só contornar a mesma forma para fazer o focinho aí. Agora eu fiz o contorno do desenho ali, porque a minha intenção, que nem tava na imagem de referência, ele tava meio que saindo de uma caixa, então eu queria que ele saísse do papel, então eu fiz tipo um buraco no papel e ele tá saindo daí. Então eu fiz ali o contorno do desenho e tô sombreando ali o desenho. Não precisa sombrear agora, porque depois a gente vai apagar, mas eu sombrei pra, sei lá, porque eu gosto de sombrear sem ter necessidade. Eu não sei porque que eu sombreio. Se você quiser sombrear agora também, você sombreia, mas se não quiser também não é necessário. É só uma perca de tempo que eu acho legal de fazer. Mas enfim, agora eu tô fazendo os buraquinhos de pelo assim do focinho dele. Essas coisas que a gente faz em desenho de cachorro, de urso, esses negócios aí, esses buraquinhos que geralmente fica o bigode ali. Então é só fazer 3 ali, tipo formando um triângulo. Então a gente faz eles ali e pronto. Agora a bochecha, eu vou falar assim, não é bem uma bochecha, porque a bochecha é ali no focinho. O contorno do rosto dele. A gente vai fazer tipo uma bola nessa parte ali. E depois na maçã do rosto, acho que é isso, sei lá, essa parte aí mais pra fora. A gente vai fazer outra volta ali. Não sei se deu bem pra entender, porque
sei lá, é meio complicado de explicar. É só fazer essa forma que vocês estão vendo aí. O Fred, ele é fácil de fazer, ele não é complicado, sério mesmo. Se você for tentar fazer, é rapidinho de fazer. Se você errar uma coisinha ou outra, é tipo anime. Quando você vai desenhar anime, se você errar um negocinho, você vai saber que é ele. Então, o Fred, ele é a mesma coisa. Ele é bem simples de fazer, então coisa simples. Se você errar um negocinho ou outro, ainda vai dar pra saber. Então, se tiver esses dois olhos e o focinho, a gente sabe que é ele. Então é só prestar atenção nessas coisas e o resto não importa muito. Eu fiz ali a orelha dele, seguindo o esboço também. Fiz a parte de dentro, que é só fazer tipo um quadradinho mais arredondado. E fiz esse ferrinho que liga a orelha na cabeça dele. Que também é só fazer um quadradinho ali, um quadrado meio tridimensional ali. Ele tem um relevozinho ali. Enfim, aí agora fazendo a sobrancelha dele, eu não fiz esboço pra sobrancelha, não sei por que eu não fiz, mas sei lá, não precisa. Eu não vou saber muito bem explicar a sobrancelha agora, porque, sei lá, não tem muito bem o que explicar. É só você fazer a forma que você tá vendo. Você vai fazer tipo um retângulo meio afundado assim, nessa forma que você tá vendo aí. Não tem muito problema. Eu sei que tem várias versões do Fred, tem dele com a sobrancelha quadrada, tem dele com a sobrancelha assim. Eu acho que eu peguei a foto do filme, eu espero que eu tenha pego, porque eu queria desenhar a versão do filme. Então, se você quiser desenhar a versão dos jogos, essas coisas, você pode fazer a sobrancelha dele toda quadrada, porque eu sei que tem várias versões aí. E bem, o filme eu espero que esteja muito bom, assim. Quer dizer, muito não. Geralmente eu não coloco expectativa nas coisas que eu vou ver. Tipo, eu só vou lá e assisto. Mas eu espero que esteja muito legal, porque os fãs mesmo estão elogiando bastante. Mas enfim, eu quero assistir esse filme. Já era pra eu ter assistido, mas como eu falei, não deu certo. Agora eu tô fazendo essas cicatrizes, sei lá, esses cortes, essas coisas aí que tem na cara dele. É só fazer umas bolas meio achatadas, sei lá. Essas coisinhas aí vocês estão vendo. Não tem muito problema errar nessa parte, ela é toda desigual. Então se você errar uma coisinha ou outra não tem muito problema não. É só você fazer mesmo que você tá vendo ali. Aí essa parte de dentro da boca dele a gente vai fazer meio que uma linha ali. A gente vai fazer uma linha que sobe e dá uma arredondada ali na ponta. Ela vai ser meia desigual ali, vocês estão vendo que ela é meio torta assim, então não tem muito problema de você errar. Essa parte eu não sei de jeito nenhum explicar pra vocês, é só fazer mesmo que vocês estão vendo, porque não tem como dizer, isso daqui parece um quadrado, isso aqui parece um círculo, enfim, não dá muito bem pra explicar pra vocês. Aí eu fiz ali o contorno do queixo dele, que é só fazer um meio círculo ali, meio quadrado. Eu fiz uma parte do ombro dele, que é só fazer uma ponta, tipo, você vai fazer um triângulo com a ponta arredondada. E agora os dentes dele é a parte mais simples do desenho, é só fazer uns quadrados ali. A gente vai fazer 4 quadrados, que vai ser os dentes dele, e presta atenção na separação de um pro outro e também na altura dos dentes, para deixar ele reto, não deixar eles tortos assim. Quando eu fui pintar, eu cometi um erro, que eu passei o preto assim em cima, aí ficou um mais baixo que o outro, então eu tive que diminuir um pouquinho dos dentes. Então quando você for fazer, presta atenção na altura deles para estar retinho. E é isso, o desenho, as formas básicas a gente já terminou mesmo. Agora eu só vou contornar o desenho ali, que como eu falei pra vocês, eu queria que tivesse a impressão que ele tivesse saindo do papel. Tipo, eu fiz um buraco no papel e o Fred tá saindo pra fora. Então eu queria que tivesse essa impressão, então é só contornar ali o desenho. E depois eu vou dar uma sombreada no desenho, como eu falei pra vocês, não tem muita necessidade de fazer. Se você quiser, você pode fazer no papel inteiro, que eu sei que ficou um resultado muito, mas muito legal mesmo. Tipo, gente que faz desenho no papel inteiro fica muito bom. É muito legal mesmo o jeito que eles fazem, mas eu não tenho paciência pra fazer isso. Eu tenho uma preguiça enorme de fazer isso, então eu prefiro fazer metade do papel ali, deixando essas bordinhas brancas. Aí vai dar sua escolha, se você quiser fazer no papel inteiro, se você não quer, então vai dar sua escolha aí, você que sabe o que você vai fazer. E bem, agora eu só vou ir sombreando o desenho mesmo, que como eu falei pra vocês não tem muita necessidade. E agora eu vou botar expectativa em vocês pro resultado desse desenho.
Ele é muito simples de fazer, muito mesmo. Eu fiz isso, eu devo ter feito isso em uns 30 minutos assim. Foi muito rápido mesmo de fazer. Vocês estão vendo a duração desse vídeo. Tá bem mais curto do que geralmente eles são. Mas o resultado final dele ficou muito bom. Eu gostei muito da pintura, do jeito que ele ficou. Ficou muito legal mesmo. Eu realmente gostei desse desenho. Pra um desenho tão simples de fazer, ficou muito legal mesmo a estética dele, essas coisas. Aí você vai me perguntar: e por que você não fez o pôster do filme? Eu queria fazer o pôster, mas sei lá, 5 animatronics que tem lá naquele pôster. É tudo escuro, não dá pra ver um negocinho direito, não dá nem pra ver o olho dos bichos direito, não. O olho é o que mais dá pra ver, né? Porque eles estão com aquele olho vermelho. Que pra falar, eu não gostei muito daquele olho vermelho, não. Eu prefiro eles com o olho branco ali, todo preto, com uma bolinha branca no meio. Mas enfim, eu não fiz o pôster do filme porque tava muito escuro mesmo. Eu preferi fazer só o Fred, que é o principal ali, o mais conhecido. E eu realmente gostei mais do resultado só do Fred sozinho do que se fosse o pôster do filme. Mas enfim, gente, o desenho acabou, o vídeo acabou, né? O desenho não acabou não, o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like aí pra parte 2, logo a parte 2 sai. É só assistir o filme pra ela sair pra vocês. E tchau, gente, até o próximo vídeo.